crises, construção de credibilidade, empatia e interação com a sociedade. Apenas um pequeno spoiler do que o nosso sobrevivente de hoje guarda no kit dele. Eu sou a Aline Castro, sou servidora pública, jornalista e nesta 6ª temporada do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, a gente vem conhecendo histórias potentes de quem fez ou de quem faz a comunicação pública no Brasil. E no papo de hoje, pessoal, um colega muito querido que eu conheci assim que eu comecei a minha trajetória profissional, e ele sempre me ajudou, sempre me apoiou, me incentivou em muitos momentos da minha carreira, e é por isso que é uma honra grande para mim ter hoje aqui comigo Celso Gomes. E ele mesmo vai se apresentar, porque, como de praxe, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: Celso, conta para nós quem é você na fila do pastel. Olá, Aline, tudo bem? Claro, é uma satisfação, uma honra te reencontrar aqui. Uma pessoa que eu tenho um grande carinho e admiração pela tua trajetória, pelo teu trabalho, pelo teu empenho na comunicação pública brasileira. E você fez e faz ainda muita diferença. Quem é Celso na fila do pastel? Bom, eu sou um jornalista e advogado. Ingressei na Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre, né? Em 1993, e depois, em 2001, isso na área fim, na área meio, e aí, quando foi em 2001, eu fui chamado pelo presidente para um desafio, que é assumir a comunicação. Eu não era jornalista, mas eu participava, de movimento, fui candidato a presidente do sindicato, por entender que estava faltando transparência naquele momento. E aí o presidente me convidou para esse desafio, eu fiquei, assim, perplexo de ele me convidar, como assim? Ele disse, não, porque você já demonstrou que você comunica, você é comunicador. E aí entrei para, então, sessão de comunicação naquela época, comecei a desenvolver alguns trabalhos e sempre, desde que eu entrei no serviço público, eu acho que servidor público, o nome é servidor público, não é funcionário público, a gente está ali para servir. E desde o primeiro dia que eu entrei na Justiça do Trabalho, no órgão do Poder Judiciário, e a gente tem um papel muito importante, que é fazer com que as pessoas entendam e compreendam a justiça e se sintam parte. Então, com isso, o tribunal me proporcionou e me provocou, e eu adorei isso, de trabalhar com programas sociais. O Celso vai falar ainda hoje aqui, pessoal, de um programa social que ele iniciou e que existe até hoje. Mas antes, a gente ouve um pouco mais sobre a trajetória dele, porque ela se mistura com a história do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça e também do Combrascom, que é o Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça. Quem é do Judiciário, do Ministério Público, sabe bem do que eu estou falando. Então, vamos ouvir um pouquinho como tudo isso começou? Eu entrei para a comunicação em 2001, 2020 e 2002. Já ia acontecer em Maceió um encontro de assessores de comunicação, eu queria entender o que acontece nisso, qual é o papel. Eu estava entrando e tentando entender como é que funcionava essa dinâmica da comunicação. E aí eu fui a Maceió, e lá encontrei muitos amigos, até hoje, de longa data, né? E lá a gente teve, assim, junto com a Edvânia Kátia, com Cláudia Lemos, a gente criou um fórum de comunicação. Já vinha, desde o ano 2000, alguns encontros de comunicadores. Isso aí iniciou-se com os assessores de comunicação da Justiça do Trabalho. E depois foi expandindo. Aí, quando foi em 2002, aí já foi um encontro mais ampliado, e aí a gente sentiu a necessidade de ter um CNPJ, e aí foi onde nasceu, a gente fez o primeiro estatuto, assim, decidiu lá, e lá mesmo a gente aprovou o primeiro estatuto, tendo a Edvânia Kátia como presidente e eu como vice-presidente, fundador. A necessidade de criar o fórum oficialmente é porque precisava organizar a comunicação pública de uma forma mais assertiva. Por quê? Porque não dá para cada um errar aqui, cada um acertar ali, e ficava muito solto. E a gente começou a amarrar isso para a gente acertar um pouco mais e melhorar a comunicação pública, especialmente nos órgãos ligados à justiça. Então, ali nasceu, em março de 2002, nasceu, então, o CNPJ, a Certidão do Nascimento do Fórum Nacional de Comunicação.
E ali a Edivânia ficou 2 anos. Em 2004, no Recife, eu fui eleito presidente, e em 2005 nascia o primeiro Combrascom, que foi realizado em Natal. Então, agora, lógico, 2005 para 2025, 20 anos. E quando foi em 2018, chegou a hora de eu me aposentar. Então, eu fiquei 20 anos na chefia de comunicação do TRT da 14ª Região, Rondônia e Acre. Nesse interim, 2 anos eu fui cedido para o TRT do Rio Grande do Norte. 20 anos é muito tempo, né, gente? E eu perguntei para o Celso se nesse período todo, o que que mais exigiu o jogo de cintura da parte dele? Qual foi o grande desafio? Que situação difícil que ele enfrentou, que ele se recorde desse período? Quando a gente fala jogo de cintura, Aline, a gente fala do dia a dia da Secretaria de Comunicação. O dia a dia do assessor de comunicação é fio da navalha, porque são momentos difíceis quase que diariamente. Então, a gente aprende a se equilibrar nesse fio e avançar e ultrapassar. Na verdade, o dia que em agosto de 2001, quando eu fui para a então sessão de imprensa, eu cheguei no tribunal em meio a uma crise, uma bomba assim, que caiu sobre a minha mesa, que era afastamento de magistrados, uma confusão e imprensa. Então foi um momento assim muito difícil, assim com 2 meses ali, o pessoal das revistas e telejornais nacionais, locais, tudo ao mesmo tempo, e a gente tinha um telefone, um fax e uma pessoa do cerimonial do meu lado. Então foi um desafio, porque dali eu aprendi que preservar a imagem da instituição era tudo o que precisava, porque cada uma pessoa, porque um juiz, um servidor, é um ser humano que pode se envolver, às vezes, até que se prove o contrário, errado ou não, mas ele não pode macular o nome da instituição, ele que se defenda. Então, ali foi um marco que eu, assim, usei o bom senso. Eu peguei e fui aos desembargadores envolvidos, o que eu consegui falar, e disse, olha, o que o senhor tem a dizer, o que a senhora tem a dizer. Então, foi um momento de... Eu gerenciei uma crise sem nunca ter estudado a gestão da crise, que depois eu acabei lançando o manual, porque eu acho que aquilo ali eu aprendi muito, e foi um dos momentos mais difíceis que eu pensei, não é aqui que eu vou ficar, eu não vou aguentar isso. E fiquei 20 anos, até aposentar. Mas foi um dos momentos mais desafiadores para mim, foi ali. Ali foi a prova, como é que chama? A prova de fogo, entende? E dali as coisas aí, e quando você trabalha com assertividade, e quando você trabalha comprometido realmente para a resolução das coisas, você vai criando credibilidade. E aí os presidentes que sucederam aquele acabaram, acreditando na gente. Olha, o melhor caminho é esse, aqui, ali, tanto que eu fui convidado para assumir a comunicação do TRT do Rio Grande do Norte. Fui por 2 anos, montei estúdio de televisão, programa de TV, incluímos na grade da TV Justiça, que a gente já estava desde a inauguração, com o Justiça e Cidadania do Tribunal, que ficou durante 20 anos na grade, e aí colocamos o programa de televisão do TRT, e depois voltei para a origem do TRT em Porto Velho. Gente, considerando que crises são recorrentes, infelizmente, né, no nosso dia a dia, nos órgãos públicos e tudo mais, eu pedi para o Celso Gomes contar mais sobre esse manual que ele criou. Então, vamos ouvir. O Manual de Gestão de Gerenciamento de Crises, eu pesquisei, só quem tinha esse tipo de manual tipo empresas de petróleo, como Petrobras, companhias aéreas, porque um avião está aqui, daqui a 5 minutos tem uma notícia que caiu, então tem que ter um manual de crise. Agora, o Judiciário tinha passado por uma crise do TRT de São Paulo, com o Nicolau dos Santos Neto, e que é gerenciado muito bem pelo nosso colega Renato Parente. Então, aquilo ali foi um case que eu estudei alguns acidentes da TAM na época, e como que foi essa gestão de crise, e também baseado na experiência que eu fui recepcionado no tribunal. Então, eu peguei todo esse aprendizado e fiz um manual de crise, lógico, incipiente, sim, isso é simples, é um manual básico, um manual de bolso, porque não dá para fazer um manual catatal de 1000 páginas, porque na hora da crise você tem que pegar uma coisa de bolso e aqui, ó, e você pegar uma coisa de bolso e você resolver ali.
E, lógico, muita coisa. E outra, numa crise, ela não existe uma receita de bolo. Cada situação é uma situação. Então, eu aprendi que existem algumas fases durante a crise. Então, tem uma fase que você tem que ver se aquela notícia ela vai repercutir, se é um fato isolado, se ela levou uma semana, você já tem que ficar no sinal amarelo, e se ela passou de uma semana, você já tem que criar um comitê de crise, entende? Então, tem gente que, às vezes, espera o prédio estar em cinzas para montar um comitê de crise. Aí não é um comitê de crise, aí é um comitê para ver só o que sobrou, quem está vivo. Mas não é isso. Então, dá para salvar a imagem da instituição. Porque eu aprendi também, Aline, que uma organização, pública ou privada, ela leva 30, 60, 100 anos para se consolidar. Agora, ainda mais com o advento da internet, hoje, isso aí é fração de segundo, em segundos, essa imagem pode ir abaixo. Então, é muito importante trabalhar exatamente essa prevenção nas organizações. Agora, nem só de crise a gente vive, né? A gente vive também de alegrias, de conquistas. Então, eu pedi para o Celso Gomes citar um momento ou um projeto que ele tenha desenvolvido ao longo da carreira e que represente bem a essência da comunicação pública. Uma coisa que eu vejo, Aline, sobre essa questão da interação com a sociedade. Eu sempre apostei muito nisso, certo? A interação com a sociedade. Nós criamos um projeto chamado TRT Comunidade, que é um projeto que atendeu, assim, durante 18, 20 edições, atendeu mais de 70 mil pessoas. Atendimento mesmo, não é tipo contagem de fila, não. Mas eu digo de atendimento de verdade. Né? É um projeto que foi, inclusive, ele foi indicado para o Prêmio Inovare, um projeto muito bacana. Então, que eu tenho muita honra também de ter criado o projeto TRT Comunidade, foi realizado em Rondônia, a maioria das edições, e também em Rio Branco, atendendo aquelas populações nos bairros periféricos da capital, e com mais de 20, 25 parceiros. Então, é um sábado pela manhã, começa às 8 e termina às 13 da tarde, com atendimento de toda a ordem, emissão de documentos, corte de cabelo, informações, recebimento de reclamatórias de toda a ordem, denúncias do MPT, do MP e OAB. Então, é um envolvimento da área de saúde, é um projeto que está perene, entende? A cada 6 meses acontece. Lógico, no tempo da pandemia ele foi suspenso, porque a gente tentou fazer de forma online, mas não tem como você... A população estava com outras emergências de Covid, de isolamento, e não podia emitir documentos. Enfim, foi uma situação completamente... Inclusive, eu acho que daria mais uns 3 capítulos desses para a gente falar como é que é gerir uma comunicação em meio a uma pandemia mundial, como aconteceu. Então, também exigiu muito de cada órgão, de cada comunicação, nesse período da pandemia. Bom, eu perguntei então para o nosso sobrevivente de hoje se ele poderia deixar conselhos para nós que seguimos aqui na rota da comunicação pública. Claro, porque, na verdade, quando a gente falou ali, jogo de cintura, isso aí tem que estar no kit. Jogo de cintura, entende? E outra coisa, e conhecer também, por exemplo, a gente está trabalhando, eu vou falar aqui, por exemplo, para quem está no judiciário, que muda a cada 2 anos, tem órgão que é a cada 4 anos, mas eu digo assim, a cada mudança de gestão, a gente tem que estar prestando atenção nos movimentos, e quem vai, quando a gente sabe, né, quem vai suceder aquele atual gestor, para a gente já ir pensando no planejamento, porque hoje o planejamento estratégico, eu vejo ele como fundamental. Se você não tem um planejamento estratégico definido, cada gestor chega e diz, não, eu quero dar minha cara para isso aqui, eu tenho o meu slogan. Então, é uma coisa assim que não dá. Precisa o quê? Estar bem alinhado com isso, conhecer a questão estratégica, acompanhar. Eu sempre defendi, e a gente conseguiu avançar nisso, de a comunicação, o setor de comunicação, ele fazer parte da gestão estratégica do tribunal, do comitê de estratégia do órgão, quer seja, eu acho, de iniciativa privada, ou quer seja de órgão do legislativo, executivo, judiciário. Entende? Precisa, a comunicação, ela não pode ser chamada só
Só chegar com o pastel pronto na mesa, né, Aline? Chegar e dizer, olha, está aqui. Não foi discutido estratégia de como aplicar aquilo, e aí não tem competência, não tem secretário de comunicação que dê conta, não tem time que dê conta de uma coisa feita por alguém que não é da área. Então, eu digo, sempre é importante estar ligado com o setor da estratégia, ligados com o setor da tecnologia da informação e também do órgão decisor do órgão, que daí é o seguinte, tem que estar dentro a comunicação para fazer alguma coisa bem interessante. No kit de sobrevivência, pessoal, eu também faço trago questões bem curtinhas e peço para os entrevistados comentarem. Então vamos ouvir as respostas curtinhas do Celso. Eu perguntei para ele sobre um bom hábito. Um bom hábito é sempre ter empatia no coração, sempre se colocar no lugar do outro. Muitas soluções a gente consegue entendendo o outro lado. Ouvir. Sabe que nós jornalistas falamos muito, né? Mas a gente também tem que estar se doutrinando, tem que estar se policiando para a gente ouvir. Porque quando a gente ouve mais, eu acho que isso a gente aplica para a vida, não é só na comunicação, porque comunicação eu vejo como muito relevante para todos os negócios, para tudo. Sem comunicação, a gente não consegue avançar. Uma inspiração. Uma inspiração é que cada conquista que a gente consegue, a gente tem que comemorar. Porque cada conquista comemorar, porque isso dá força para a gente avançar e ampliar os nossos horizontes. Uma frase. Uma frase, eu até escrevi essa frase aqui. Comunicação com empatia gera efeitos de aproximação. É isso que eu aplico hoje, porque depois que eu aposentei do tribunal, eu vim para a área comercial. E a comunicação tem me ajudado muito nisso, entende? Então, eu estou com outras jornadas, né, fora hoje da comunicação pública, mas a comunicação não sai de mim. Eu saí dela, mas ela não sai de mim, então é intrínseca. Para encerrar, o que será que não pode faltar no kit de sobrevivência do Celso Gomes, pessoal? O que não pode faltar no meu kit de sobrevivência é coragem, ousadia, transparência e sinceridade. Para mim é fundamental estar no kit de sobrevivência da comunicação. E nós somos sobreviventes. Gente, esse foi mais um kit de sobrevivência. Se você tem indicações para esse quadro ou mesmo para o podcast como um todo, pode falar comigo pelas redes sociais. É só me buscar como Aline Castro Comunica. Eu agradeço demais ao Celso por ter tirado esse tempinho para relembrar o comunicador sobrevivente que continua habitando dentro dele, né? Nunca deixou de ser e nunca deixará de ser. Eu agradeço também a todos vocês que me ouviram até aqui. Deixo a todos e todas um grande abraço, um grande beijo e até o próximo kit de sobrevivência.